Você tem até o dia 9, tá? Para trazer o valor do aluguel para que possamos depositar no dia 10. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Diácono César, por favor. Nosso mensageiro aqui dessa noite. Meu amado irmão César. Meu companheiro de lutas e nossos companheiros de lutas. Senhor, dê graça ao teu servo, Senhor. Aleluia, Pai. Que seja, Pai, da tua boca, Pai, do teu coração, que venha esta mensagem para edificar, Pai, a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu só fazer um complemento em relação à oferta do aluguel. O diácono Fernando comentou agora que até o dia 9. Mas se você não tiver até o dia 9, até quarta-feira, eu não tenho até o dia 9, o pagamento vai entrar dia 10, dia 15, dia 20, 25. Mas você tem isso no coração, com o propósito de querer abençoar a igreja, você coloca depois. Eu tenho um cheque. Coloca o cheque pré-datado. Pode fazer isso. Eu te garanto que o teu cheque não vai entrar logo e você não vai deixar de participar desse momento. Para quem está nos visitando pela primeira vez, fique tranquilo, guarda o teu coração. Isso aqui é uma família, a nossa igreja é uma família. E a igreja que não vive de desafio, ela está pronta para ir para o céu. Escutei do meu pastor ontem, do nosso pastor ontem. Se a igreja não tem desafio, e a fé vem pelos desafios, a igreja está pronta para ir para o céu. Então, você que está nos visitando pela primeira vez, não se escandalize, não. Todo mês nós tiramos esse momento para cumprir com nossos compromissos. Temos quase R$2.000, quase R$2.000 de conta de luz para pagar, conta de água, aluguel, R$7.202. E isso quem é que colabora com isso? Você. Deixando de comer um sanduíche do McDonald's, de repente, por mês, e você chega, não, vou abençoar. Tu vai numa casa de show hoje aí, tu vai num teatro, cinquentinha no mínimo, para tu entrar, por pessoa. Os malucos que vão lá no Rock in Rio, lá, paga R$300 para ver aqueles doidos tocar lá. No mínimo, trezentinho, né? Então, nós estamos aqui para adorar o Senhor. E tudo que você entrega, tudo que você compartilha, é para conforto teu mesmo. Já está lá as salas todas prontas lá. A partir desse ano, agora nós vamos ter nossa escola bíblica. Nós vamos colocar o relógio agora para que, se você reparar, dos 7 ar-condicionados, só tem 5 ligados. Nós não podemos ligar todos, senão dá um pico de luz, desliga tudo, porque o relógio lá fora não aguenta. Nós estamos aumentando a nossa carga para poder ligar todos os ar-condicionados das salinhas, para que os nossos filhos tenham o mesmo conforto que nós temos aqui dentro. Então, tudo isso gera recurso. E quem é que colabora com isso? Você. A irmã está ali se abanando, mas eu tenho certeza que daqui mais um mês, você vai vir de agasalho. Amém? Aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus? Jó. Livro de Jó, capítulo 1. O tema da mensagem, não se estranhe não, mas é aquilo ali mesmo, o cara. Jó, capítulo 1. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego mais uma vez a minha vida nas tuas mãos. Espírito Santo, preciso da tua ajuda para discernir tudo que tu colocaste no meu coração, tudo que tu me mostraste, ó Deus, através dessa palavra. Fala comigo, usa-me e fala ao coração dos nossos irmãos, que eles venham sair daqui pensando e refletindo em tudo que for falado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1 de Jó diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e eram também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram seus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: porventura teme a Jó, a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de todos os bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto lhe tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles salbeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda falando este, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram, e aos moços feriram o fio da espada. E só eu escapei para lhe trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A primeira vez que eu li esse texto, eu chorei. A presença do Espírito Santo na minha vida foi linda naquele momento. E eu chorei, refletindo a vida desse homem. Jó, a palavra Jó, o nome Jó no hebraico é voltando-se para Deus. Jó era filho de Issacar. Issacar era o 9º filho de Jacó. Então Jó era neto de Jacó. Jó foi o maior, conforme diz a palavra, o maior de todos os do Oriente. Por isso que eu botei. Não tinha outro tema ou pensamento, porque você já deve ter ouvido da vida desse texto vários tipos de tema. Mas eu coloquei como cara, era o cara. Se você
pensar nos dias de hoje, para efeito de riqueza, ele era o Eike Batista daquela época. Era o cara. O cara era rico. A Bíblia diz que ele de todo o Oriente, era o mais rico de todo o Oriente. O livro de Jó, para quem, isso é só para a gente ter uma noção, o livro de Jó foi um dos primeiros livros escritos na Bíblia, antes mesmo do Pentateuco. Não pense que o livro, a Bíblia relata os livros de acordo com o que foi escrito. O livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. E ninguém sabe o autor. Alguns dizem que é Eliú, que é um dos amigos dele que aparece, outros dizem que é Moisés, outros dizem que é o próprio Jó que escreveu. Então é um livro interessante. A chave desse livro, a chave, o tema, o texto, é aprovação. O homem passou por uma aprovação. Então ele é um homem rico. Ele possuía ali um homem que havia na terra, ele era um homem íntegro, reto. O cara temia Deus. Em tudo que ele botava a mão, prosperava. Em tudo que ele fazia, era o cara. Nada dava errado para o cara. Eu fico imaginando isso nos dias de hoje. Né? Falamos agora do rico que tem aí no Brasil. O cara se envolve em tudo. O cara está se entrando em tudo. Tudo ele está... Onde você vê ali alguma coisa com OX, é o Eike Batista que está ali no meio. Então a propaganda agora da OLX é dele. Tudo o cara está entrando. O cara está comprando tudo. As empresas dele, se perdeu a quantidade de empresa que está espalhada por esse país. Hoje ele já não é mais o primeiro rico, ele não é o homem mais rico do Brasil. Ele está em segundo. Passaram à frente dele. Há uma competição aí para ver quem é o mais rico. Eu fico imaginando a que ponto que a pessoa chega de competir. O cara vai morrer, amanhã vai ficar tudo para ir. Agora, cada um busca os seus próprios interesses. Como já ouvimos falar várias vezes, ninguém vai ser enterrado com dinheiro, com carro importado, não. Às vezes o cara muita gente tem muito dinheiro aí, e a gente fala de prosperidade. Prosperidade não é sinônimo de riqueza. Prosperidade não é sinônimo de riqueza. O cara pode ganhar $1 milhão por mês e ser um pobre coitado, que não tem alegria, só tem tristeza. E a pessoa pode ganhar um salário mínimo, ser dizimista, ainda dizimar do salário mínimo e ser feliz. Isso é prosperidade. Próspero é aquele que ganha um salário mínimo, dizima e é feliz. Não é aquele que ganha $1 milhão por dia, não. Eu fico aí, essa semana aí que passou, da Mega Sena, da virada, as pessoas ali, eu ficava vendo aquelas turmas lá, né? O que tu vai fazer? Eu vou comprar fazenda, eu vou dar... Outro dia eu vi no debate, tem gente que joga na cena e fala assim, Deus, se eu ganhar, eu vou dar um dinheiro lá para o pastor Carlos para comprar aquela área, vou mandar construir logo um templo lá. E começa, olha, Armado, tem um monte de irmãos em Cristo aí que dá uma viajada, querendo persuadir Deus. Oh, Deus, se eu ganhar, nossa igreja lá está bem. E ele era um homem íntegro, reto. Tinham 10 filhos no total, 7 homens e 3 mulheres. O cara era o homem mais rico daquela região, né? Se referindo a hoje, o Eike Batista. Jó era abençoado por Deus em tudo. Tudo que ele colocava a mão, ele era o cara. O cara tinha uma concessionária de carro, sabia disso? 3.000 camelos. Olha aí, imagina. Não tinha carro naquela época, não. O que era o transporte naquela? Camelinha, mano. Camelo. Aí imagina, o cara quer alugar, vender, era com Jó. Quer alugar um camelinho para atravessar uma... Né? Você hoje vai ali na Localiza, ali, aluga um carro. Mas naquela época lá, ia lá na empresa de Jó, preciso de um camelo.
Aí alugava lá. Frota de caminhão. O cara tinha uma frota de caminhão. 1000 jumentas. É porque o Sandro não está aqui. Se o Sandro estivesse aqui, eu ia falar, Sandro, se você estivesse naquela época, estava trabalhando com o Jó. A turma que trabalha aí com transportadora, né? Era com o cara. Preciso levar um material lá para um outro lugar. Ia procurar quem? Jó. 1000 camelos para atravessar deserto, para atravessar regiões. Não tinha caminhão na época. Detalhe, empresário. O cara era empresário. Porque se você olhar para a Bíblia, nós estamos aqui conjecturando. E não é pecado conjecturar. Cara, a palavra diz que tinham muitas pessoas que trabalhavam para ele. Imagina, o cara tinha uma empresa. O cara era empresário. Tinha um monte de empregado lá. Então você dá uma... Você para refletir assim a vida desse homem. O cara tinha tudo. E aí tinha lá 10 filhos. E a palavra diz assim: iam seus filhos de casa um ao outro, faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs para comerem e beberem. Agora vamos conjecturar dos filhos. Hoje você vai... Turma, vem para minha casa hoje. 7 filhos, um por dia. Então, durante uma semana, todo mundo comia na casa um do outro. Se você refletir, todo mundo morava, cada um na sua casinha, no seu palacete. Aí eu fico imaginando a conversa dos filhos do Jó. E aí? Qual foi a Ferrari? Hoje eu comprei um camelo Ferrari. Não, mas eu estou com um camelo McLaren. Ou então um camelo Mercedes. Olha, eu fico imaginando a conversa desses caras. O cara... Tu viu aí o filho do homem aí? Ele atropelou um camarada lá em Petrópolis, lá com uma McLaren. Aí depois foi pego, andando sem carteira, com uma Ferrari. Cara, é carro de R$1,5 milhão. Então eu fico imaginando os filhos de Jó conversando. Pô, aí, achei um camelo que o camelo corre muito. Esse aí bebe pouco, hein? É um camelo que bebe pouco. Corre muito e bebe pouco. Então eu fico imaginando a conversa entre os filhos de Jó. Agora não vamos pensar só nos filhos, não. Vamos pensar nas mulheres. Com certeza, donas de boutique. Amém, irmãs? Essas mulheres aqui, cara, ricas, imagina elas entrando nas sapatarias da época. Olha só. A minha esposa está lá atrás. Imagina, ela entrando nas sapatarias da época lá. Eu quero meia dúzia daquele ali, eu quero 10 daquele ali. Eu fico imaginando. Nós estamos aqui preparando a entrada da mensagem. Ele era o cara. Então, se você reparar essa situação, porque a gente passa lendo sem refletir. E quando você para pensar o que é a vida, do que era o Jó na prosperidade, na sua família, transferindo para o dia de hoje, nós estamos falando do maior homem que viveu naquela época no Oriente. Nós não estamos pecando com... os filhos eram... A conversa gerava isso. E o banquete entre eles? Caviar do céu. Só picanha. 1000 juntas de boi, 500 juntas de boi são 1000 bois. Cada junta são 2. Então ele aqui diz, a Bíblia diz aqui, 500 juntas de bois. Tinha 1000 bois. E um filezinho de carneiro de vez em quando também. Imagina o banquete dia a dia, conforme diz a palavra. Todo dia. Todo dia. 7 dias por semana. Eram os caras. Interessante que ele não fala aqui que eles trabalhavam. Você vê aqui? Não comenta aqui, os filhos trabalhavam. Não. Tinha muita gente para trabalhar para essa família. Sucedia, versículo 5, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois, dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Fazia isso Jó continuamente. Eu, quando li esse texto, esse versículo,
eu tomei para a minha vida uma responsabilidade. Como sacerdote da minha casa, eu era responsável, eu sou responsável por cobrir minha família em oração. Quando eu li esse texto, isso entrou tão forte no meu espírito que eu falei, Jesus, eu não fazia isso. E quantas vezes você tem orado pela tua família, pela tua esposa, pelo teu esposo, que talvez ainda não é convertido, pelos teus filhos, porque poderiam estar pecando. Jó fazia isso, e a palavra diz, porque talvez, poderiam estar pecando. Nós, pais, não temos noção, temos uns adolescentes, e muitos adolescentes aí fora da igreja, que muitas coisas acontecem, e você não sabe de nada. E quando você só sabe, já explodiu tudo. Adolescentes aparecendo grávidas, filhos nas drogas. Então, o Jó, ele tinha essa consciência. Jó era um exemplo de sacerdote dentro do seu lar. Se você for lá em Êxodo, capítulo 28, você vê lá as vestimentas do sacerdote, e uma das coisas das vestimentas do sacerdote era uma lâmina de ouro na testa, escrito santidade ao Senhor. Você, como sacerdote do seu lar, ninguém enxerga, mas na sua testa está escrito santidade ao Senhor. Você que está aqui dentro, você pode até não saber, mas na sua testa está escrito santidade ao Senhor. E eu ministrei uma vez aqui como ser um sacerdote do lar, e eu fiz essa pergunta, quando olham para você, realmente percebem que está escrito na sua testa santidade ao Senhor? Nas suas atitudes? Nos seus procedimentos do teu dia a dia? De tudo que você faz, as pessoas quando olham para você, reparam, esse aí é um homem santo, esse é um santo homem de Deus. O sacerdote, ele tinha essa. E ele, Jó, como sacerdote da casa dele, ele cumpria esse papel religiosamente, de tempo em tempo, de decorrido dias. Eu acredito que uma vez por semana, passava-se uma semana daqueles banquetes, daquele bafafá dos filhos deles lá, e aí, pum, ele ia lá, oferecia holocausto para o Senhor, porque talvez, e ele não tinha nem certeza que os filhos dele poderiam ter pecado. Intercedia por toda a sua família, todos os dias santificando. Jó era o melhor exemplo para nós, pois a obrigação do homem, até mesmo da esposa, quando o marido não é crente, está intercedendo por sua família. Mesmo naquela hora, eu escrevi uma coisa aqui, os irmãos me perdoem, mesmo naquela hora que tu fala assim, Senhor, tu está apronta, aí tu fala assim, Senhor, embrulha e leva. Tem hora que a gente dá uma... Tem mulher aí que de vez em quando também deve orar dessa forma, Deus, eu não aguento mais esse homem. Embrulha e leva. E tem homem também que deve... Tem mulher também que... Olha, eu estou falando para os dois lados. Mesmo nessa hora que você fala assim, Senhor, eu não aguento mais, você tem que ter ali a obrigação de estar cobrindo. A esposa cobrindo o esposo que não é crente, ou até mesmo os dois sendo crentes, mas às vezes tem homens que, misericórdia, eu me coloco até entre eles. Tem hora que para me aturar não é fácil. Só a minha linda esposa que está lá atrás, que sabe, 27 anos de convivência, 25 de casado, o que é. Mas, graças a Deus, eu acho que está dando para melhorar um pouquinho, né? Eu acho que está, né, minha filha? Está melhorando um pouquinho? Papai está melhorando? Graças a Deus, né? Aleluia. Tem que melhorar, amado. 19 anos congregando, 19 anos de convertido. Versículo 6. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus aqui, alguns estudiosos dizem que são anjos caídos. Nem homem, não são pessoas, são anjos. E se apresentam diariamente ao Senhor. E no meio desses anjos, estava lá Satanás. E o Senhor perguntou no versículo 7, e o Senhor perguntou a Satanás, no versículo 7, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra, de passear por ela. Quando eu li isso, aí eu fiquei essa semana, o diabo, ele, além de rodear a terra, ele passeia por ela. De vez em quando, ele passeia, sabe aonde? Dentro da tua casa. O Espírito Santo falou isso para mim. De vez em quando, o diabo passeia dentro da tua casa. Sabe quando? Quando do nada começa aquela discussão. Quando do nada começa aquela briga. Do nada, uma contenda gera dentro de casa uma discussão. O diabo está se andando dentro da tua casa. Eu estou aqui hoje para denunciar ele, para você. Porque às vezes, como nós somos seres espirituais, mas não nos discernimos no espiritual, e a gente nem se percebe disso. Quando você vê, está a maior confusão da tua casa. Do nada. Pô, estava tudo tranquilo. Essa semana, olha, isso aqui Deus me mostrou, porque essa semana aconteceu exatamente lá em casa. Minha filha sentou comigo para jantar, e de uma brincadeira gerou uma confusão, e minha filha levantou da mesa, sem jantar comigo, e foi embora para casa chorando. Aí meu coração, por que aconteceu isso? E aí um dia depois, estava eu preparando a mensagem, o Espírito Santo me mostrou. O diabo também passeia de vez em quando dentro da nossa casa. Quando do nada começa uma confusão, uma discussão, uma gritaria, é o diabo passeando por lá. Então agora, quando você se aperceber disso, que começar uma confusão dentro da tua casa, começar uma gritaria, do nada, opa, diabo, poxa, lá o diácono pregou sobre isso, o diabo está passeando aqui dentro. Para tudo, vamos orar. E bota para correr. Filha, me perdoe. Marido, me perdoe. Minha esposa, me perdoe. O diabo, ele nasceu para fazer confusão, contenda. O que ele gosta é de carnaval, de bagunça, de gritaria. Eu espero não errar mais. Eu espero não errar mais. Não vou lutar para não dar mais chance ao diabo de entrar na minha casa e criar confusão. Ele gosta de gerar confusão. Versículo 8. Disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desvia do mal? Deus dá uma tremenda testemunho de Jó. E eu fico assim, toda hora pensando, será que Deus pode dar testemunho da minha vida para o diabo? Será que Deus pode dar testemunho da nossa vida? Se somos íntegros, se somos retos, se somos temente a Deus? Será que Deus pode chegar para o diabo? Porque ele é o nosso acusador. Eu aprendi isso. Amados, só existe um acusador na tua vida. Se chama Satanás. Deus não te acusa de nada. Deus te ama, do jeito que você é. Não permita que nada venha te acusar. Quando alguém apontar o dedo para te acusar, tu fala assim, Satanás, eu só conheço, uma vez eu aprendi isso com outro diácono, amigo meu. Quando alguém aponta o dedo para me acusar, eu sei assim, eu só conheço um que me acusa, é o diabo. Tudo que Deus espera de nós, é que Ele pudesse dar testemunho de todos os seus filhos. Tudo que Deus espera é que Ele possa falar para o diabo, olha, esse aí é meu filho, está vendo?
homem íntegro, reto, temente a Deus. Eu escutei uma história um dia dessa semana, um dia desse aí. Um filho virou para o pai e falou assim: pai, Brasília gera corrupto? O filho perguntou para o pai. Estou falando de Brasília, Estado de Brasília, Congresso, política. E aí o filho perguntou: pai, Brasília gera corruptos? Aí o pai olhou para a criança, pensou, meu filho. Aí ele falou o seguinte: meu filho, Brasília não gera corruptos, não. O que gera corrupto, o corrupto é gerado dentro de casa. Quando o filho vê o pai dando propina para o guarda porque a carteira de motorista está vencida, ou porque avançou o sinal, ou porque estacionou no lugar errado. O corrupto é gerado dentro de casa quando o filho vê você fazendo um gato na luz ou instalando um gatonete. O corrupto é gerado dentro da nossa casa. E o pai falando isso. Eu escutei esse conto, que não é uma ficção, é uma verdade. O corrupto, o íntegro, ele não se deixa. Quando você cria o teu filho na integridade do Senhor, dificilmente ele se desvia. Pode até se desviar. Mas se ele tem uma base, no outro dia o pastor esteve aqui de manhã testemunhando da morte do seu filho, e ele contou uma história real, que o pai estava consertando, martelando o carro, desamassando o carro, e o filhozinho dele estava ali do lado. Aí daqui a pouco ele foi beber uma água, quando voltou, a criança estava martelando o carro todo, amassou o carro todinho. O filho, a criança, ele é exatamente o exemplo do pai, ele copia exatamente aquilo que o pai faz. Então nós temos que refletir naquilo que está acontecendo dentro da nossa casa. Qual é o exemplo que eu tenho passado para o meu filho? Anteontem, eu vi uma reportagem na internet, uma família foi presa entrando na Espanha, pai, mãe, filho e nora, carregando tóxico. Pai, mãe, filho e a nora, com cocaína, com entorpecente na roupa, tentando entrar na Espanha. Aí eu ainda falei com a minha esposa: filho, olha só, o filho e a nora ainda. O exemplo do pai. Esse é o exemplo do pai. O exemplo daquele que forma aqueles homens que chegam lá em Brasília e simplesmente o que eles aprenderam ao longo da vida dele dentro da sua casa, eles usam e passam a usar lá em Brasília. Você vê que o pai já está ficando velhinho na política, o que ele faz? Coloca o filho, começa. Aí daqui a pouco tu vê o marido, a esposa, um é deputado federal, o outro é deputado estadual, o outro é vereador, pai, filho, irmão, mãe, vai começando a botar todo mundo ali. E tu vai reparar que a maioria desses que colocam a família tu vai olhar o passado dessa turma, está lá, no meio de falcatrua. Aí você coloca o filho lá para quê? Para que ele mude o que o pai estava fazendo de errado? Não, ele está embarcando no mesmo barco, na mesma canoa. Jó era um exemplo a ser seguido naquela época. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo que tens? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra? Satanás sempre tenta argumentar com Deus para tentar te destruir. Satanás
dia e noite, está diante de Deus te acusando. Você sabia disso? Marca Jó, abra lá em Apocalipse, capítulo 12. Vamos confirmar isso na palavra. Depois nós vamos voltar para Jó. Só para confirmar que o diabo, todos os dias, dias e noites, estão diante de Deus, acusando. Ele é o acusador. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 1/3 dos anjos do céu caíram com Satanás. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos só completar versículo 11 e 12. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarraram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo tem pouco tempo, ele já é vencido, foi vencido na cruz. Nós vencemos o diabo porque você não é o tal não, porque o sangue de Jesus te justificou de todo pecado. Mas ele continua como acusador. E quando você não vigia, quando você dá brechas, ele entra e vai na presença de Deus. Olha aí, ó. Olha o César o que ele está fazendo aí. Eu estou puxando para mim. Olha só, dia e noite, tentando me derrubar. Porque os dias dele já estão contados, já estão definidos. E os nossos também, nós vamos ter vida eterna. E ele não. E ele se apresenta a Deus todos os dias. E o diabo fez isso com Jó. Olha aí, ó. Você não abençoa. Satanás é o nosso acusador. Volta lá no versículo, em Jó, no capítulo 4, você vai ver um homem, amigo de Jó, sendo boca do diabo. Capítulo 4 de Jó diz assim: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás. Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. A tua palavra levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti que te vem? Te enfadas e tocando-te a ti te perturbas? Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Ele questiona Deus. Ele questiona Jó. Pô, Jó não tinha nada com isso. Estava tranquilinho. E começa tudo, o diabo aí a aprontar para ele. E esse temita aqui, ele... Temita não. Temanita. Cara, eles são verdadeiros. Amados, eu sei que aqui nessa igreja não tem esse tipo de pessoas que ficam nos acusando. Só na igreja do Japão. Aqui não. Mas nós temos que estar atento a isso. Tem pessoas que estão ao nosso lado só para nos acusar. Já reparou isso? Você dá um passinho, é sempre aquela mesma conversinha. Sempre aquela mesma conversinha. Eu tenho que vigiar em relação a isso. Naquilo que sai pela minha boca. Para não ser também um acusador. Ele faz realmente não era o cara, e sim a boca do acusador.
Versículo 11, capítulo 1. Estende agora as tuas mãos e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Eu fico com a pena de Jó. Deus faz eu escrevi aqui, uma aposta, Satanás faz uma proposta, uma aposta com Deus. Se tirasse tudo dele, se Jó não chutaria o balde. Ó, deixa eu fazer isso aí. Aí Deus fala assim, tá bom, pode tocar. Tudo dele está nas tuas mãos, menos a vida dele. E eu fico pensando, às vezes você está tranquilo na tua casa, está tudo bem, está tudo caminhando bem, daqui a pouco começa aquele vento contrário e começa tudo a acontecer errado, perde o emprego, perde o carro que estava financiado, o cara vai lá e arranca o carro de você. Eu conheço um amigo que veio um vento contrário, ele tinha comprado um apartamento, teve que desfazer do negócio, estava morando na Barra, voltou, está morando agora no Engenho de Dentro, o cara está entre a vida e a morte, quer dizer, é um vento contrário. Aí eu pergunto, se bater um vento contrário e você de repente começa a dar tudo errado na tua vida, qual é a tua reação em relação a Deus? Eu já vi e tenho visto muita gente virando as costas para Deus, por causa de ventos contrários. Não vou mais à igreja não. Não adianta. Nada acontece. Para que eu vou a Deus? Só está piorando. Tudo acontecendo errado. Só está tudo dando errado. Para que eu vou? O que eu vou fazer lá na igreja? E começa a transferir para Deus todos os teus problemas. Quando de repente, lá no passado, você plantou o abacaxi. E quando você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Você não vai colher moranguinho, você vai colher abacaxi. Não adianta você pensar que Deus vai mudar o fruto da tua plantação, porque tudo que o homem semear é o que ele vai colher. Deus, pela misericórdia, pode até adocicar a acidez do abacaxi, mas ele não vai transformar o teu abacaxi em morango. Agora, eu quero confortar o teu coração. Toda semeadura tem um final. Pode repetir isso? Toda semeadura tem um final. Porque você semeia, o fruto nasce e você colhe. O importante é o que você está semeando depois do abacaxi. Se você viu que você plantou errado, e agora você já está colhendo, Senhor, Deus, me permita chegar até o final da colheita. Mas aproveita e já começa preparando a terra para semear algo bom. Morango. Estou dando um exemplo de fruta para você entender. De repente, você lá no início, ao longo dos teus dias aí, você andou plantando abacaxi. Vai semear, vai colher abacaxi. Ele faz uma aposta. Essa semana passada, eu vi um irmão que perdeu uma ente querida lá no cemitério. Ele falou assim: olha, amado, eu posso perder tudo. Posso perder familiar, posso perder patrimônio, mas uma coisa eu não abro mão. Eu não vou abrir mão, eu não quero perder esse Deus que eu sirvo. Eu fiquei impactado com isso. Essa mensagem veio porque lá no cemitério ele compartilhou a vida de Jó. E ele falou assim: eu sou como Jó, eu posso perder tudo. Esposa, filhos, perder tudo. Mas eu não abro mão desse Deus. E ali eu falei assim, aquilo entrou no meu coração com muita força, eu falei assim. Aí eu fiquei meditando o que, aquilo, aí gerou essa mensagem. E por isso que eu estou colocando entre aspas essa passagem. Você abriria a mão de Deus se começasse a perder tudo na tua vida? O pior de tudo é que Deus faz uma aposta com Satanás, mas ninguém avisa para o coitado de Jó. Tem coisas que acontecem na nossa vida. Uma vez eu
Eu vi um pregador falando, esse nosso Deus, ele é meio gaiato. Desculpem a expressão, mas nosso Deus é meu Deus meio gaiato. Deus não avisou nada para Jó. Jó estava lá, tranquilão. Aí o que ele tem a ver? O diabo, aquela conversa entre Deus e o diabo, o que Jó tinha a ver com aquilo? Mas no final dessa mensagem você vai entender o porquê Deus permitiu isso. 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Tudo que ele tem. Agora vamos reler do versículo 14 ao 19. O que veio logo a seguir depois que Deus falou para Satanás? Tudo que ele tem. A partir do versículo 14 diz assim: e veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles, eis que deram sobre eles salbeus. E tomaram tudo. Vou só dar uma resumida. E só eu fiquei para dar as novas. Falando ele, viu o outro e disse, estando ainda esse falou, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. Esse versículo aqui é uma mentira em relação a falar que fogo de Deus caiu do céu. Porque Deus falou para Satanás assim: eis que tudo que ele tem está nas tuas mãos, está no teu poder, mas não a vontade de Deus. Aí quando fala assim, fogo de Deus caiu do céu, não. Fogo de Deus não, fogo do diabo. De Deus não. Porque Deus nunca vai ser manipulado por Satanás. Deus nunca será manipulado por ninguém. E queimou as ovelhas, moço, só eu escapei. E ainda disse, veio o outro falando, ordenando os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, mataram todo mundo, só eu salvei. E falando ele, veio outro e falou assim, estava lá os teus filhos comendo, bebendo, deu um vento lá nos 4 cantos da casa, caiu a casa, morreu todo mundo soterrado. Só eu escapei. Se tudo estava no controle do diabo, do que Jó tinha, quem são esses 4 sobreviventes? Outro dia eu perguntei, eu achei isso aqui tremendo. Quem são esses 4 que sobreviveram às catástrofes da família de Jó? Os escolhidos de quem? Os escolhidos de quem? Do diabo. São os verdadeiros mensageiros do inferno, que chegam perto da gente só para trazer má notícia. Já reparou isso? Esses 4 homens foram escolhidos pelo Satanás para trazer a má notícia. Morreu todo mundo, só eu escapei. Se estava tudo no controle do diabo, quem é que escolheu esse camarada? O diabo. E o que eu tenho isso como exemplo para nosso dia a dia? Tem gente que só chega perto da gente para trazer má notícia. Aqui não acontece isso. Só na igreja da China. Aqui não. Nunca viu ninguém chegar perto de você. Não existe aqui, né? Pessoas que só abrem a boca, a pessoa vem, tu chega perto dela, passa um tempo, volta lá de novo, a pessoa tem outro, é sempre uma má notícia de alguma coisa, da igreja, da membresia, da liderança. Fala, Deus. Fala, Deus. Cuidado com os mensageiros do inferno. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, lançando-se em terra e adorou. No saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou não pecou Jó, nem atribuiu falta alguma. Rasgar o manto é um sinal de tristeza. Raspar a cabeça é um sinal de luto e de aflição. Talvez você tenha chegado aqui como Jó. Aflito, preocupado,
Às vezes você deve ter pensado assim, puxa vida, estou indo na igreja, mas está difícil. Está difícil de resolver. Minha família, está tudo errado, está tudo dando... Está tudo... Você que está me assistindo na internet, de repente você está aí me assistindo e falando assim, Deus, o que eu faço com a minha família? O que eu vou fazer em relação à minha família? Estou perdendo meus filhos, estou perdendo o meu marido, estou perdendo a minha esposa. De repente você está na mesma condição de Jó. Com o sentimento de ter perdido tudo, ou está perdendo a coisa mais importante para você. Talvez você esteja como salmista. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ou você, de repente, está como o próprio Jó. Os meus amigos me acusam todos os dias. De repente, você está assim, como o salmista ou o próprio Jó. Mas eu quero confortar o teu coração. Porque o próprio salmista também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode dar glória a Deus? Você pode repetir, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jó era o cara, temente a Deus, íntegro e reto, que se desviava do mal. Ele era o cara. Mas, infelizmente, ele não conhecia Deus. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Mas, o mais importante, Jó não conhecia Deus. Deus aproveita as oportunidades para se fazer conhecer. Jó não conhecia Deus. Para a gente finalizar, capítulo 42 do mesmo livro de Jó. Abra lá no capítulo 42. E disse assim: Então respondeu Jó ao Senhor, versículo 1: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Agora olha o versículo 5. Com ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. O Jó conhecia Deus por ouvir falar. Mas naquele momento ali, depois daquela trama toda, e se você ler o final do livro de Jó, tudo que Jó perdeu, Deus deu em dobro para ele. Tudo que ele perdeu. Restituiu os 10 filhos e os patrimônios ele dobrou. Dobrou todo o patrimônio dele. Mas por que Deus fez isso com Jó? Porque Deus queria mostrar para Satanás que ele não perde as oportunidades. Deus não perde oportunidades na nossa vida, até mesmo nos nossos vales, de te ensinar e mostrar que Ele é Deus. Tem muita gente que conhece Jesus por ouvir falar. Está lá na traseira dos carros lá. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Tem muita gente que conhece Jesus de ouvir falar, mas não teve ainda um encontro com Ele, visual, naquilo, no que tange a tua vida. E aí, em qualquer ventinho contrário, você vê que você não está firmado na rocha. E aí você vê que não é a rocha, Jesus, que está te sustentando.
porque você só conhece ele no ouvir falar. Jó só ouvia ele, só conhecia ele no ouvir falar. Ele era homem reto, temente a Deus, e se desviava do mal, porque ouvia falar de Deus. Mas ele não tinha tido um encontro ainda com Deus. E quantos estão assim dentro das igrejas ainda? Que no primeiro vento contrário, vai embora. Cadê o irmão? O irmão desviou. O irmão não desviou. Eu creio, eu tenho pensado muito nisso. Eu creio que não há desviado. Eu creio que há não convertido. Pessoas que tinham ali tinham uma afinidadezinha que estava, mas o cara pode até enfraquecer na fé, mas ele continua temente a Deus. Eu já tive momentos disso na minha vida. Eu passei momentos de a família sair para ir para a igreja, eu ficar em casa, não vou para a igreja. E uma vez eu me prostrei na sala da minha casa e clamei ao Senhor: Deus, eu não quero isso. Eu prostrei diante de Deus e chorei, fiz uma poça de lágrima, porque eu não tinha força para ir para a igreja. E a família ia. Minha esposa, os meus filhos. Já passei por esse momento. E eu espero, e foi momentos de ensinamento na minha vida. Eu estou falando isso de 15 anos atrás. Momentos de ensinamento na minha vida. Nós temos que aprender que todos os momentos da nossa vida são momentos para nós aprendermos a reconhecer Deus na nossa vida. Conforme diz em Provérbio 4:6, reconheçam em todos os vossos caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, diz a palavra de Deus. Há momentos que você fala assim: Deus, não tenho nada para comer dentro de casa. O Cláudio estava falando hoje de manhã, o diácono Cláudio, e eu me lembrei. Eu era presidente da União Evangélica lá no quartel, sou militar reformado, e eu estava presidindo a União Evangélica. E eu comecei a evangelizar um chefe meu, na época, major. O cara fumava 2 maços de cigarro por dia e tomava uma caixa de remédio calmante. Estava em cima da mesa dele. Porque ele tinha se separado da esposa e a paixão daquele homem eram as 2 filhas. Eu não entendo como é que um pai consegue ficar longe dos filhos. Eu ficaria louco, longe da minha filha e do meu filho. Jamais eu permitiria ficar longe. Mesmo num vento contrário no meu casamento, eu não abriria a mão de estar com meus filhos. E aquele homem vivia de remédio. E eu comecei a falar de Deus para ele. Ele parou de tomar o remédio, parou de fumar, cumpriu os 2 anos dele lá naquela administração dele, porque de 2 em 2 anos tem que trocar comissão. E ele virou para mim: César, eu estou indo para um setor onde eu vou ser responsável para enviar material para todo o Brasil. Vamos para lá que eu vou multiplicar por 3 o teu salário. Ganhando um X, presidente da União Evangélica. Aí vem a proposta, conforme o diácono Cláudio falou. Vem comigo que eu vou colocar você numa boa. Posso te dar a resposta amanhã? Tem que ser logo, porque quando sair a minha transferência, eu quero fazer a tua transferência também. Tá bom. Botei o joelho no chão, aí Deus falou para mim assim, ó: não. Deus, 3 vezes o teu salário? Tem certeza? Deus, não. Não é hora. No outro dia de manhã, e aí, César, posso mandar publicar já a tua transferência? Não. Quê? Eu vou multiplicar o teu salário por 3, rapaz. Não vou. Mas por que tu não vai? Porque Deus não quer que eu vá. Falando para o ímpio. Ele olhou para mim, aí falou assim: olha, tu és um homem de Deus, porque estou para ver igual.
E quantos abrem mão de estar na presença de Deus? Sabe o que ia acontecer, querido? Eu ia viajar o Brasil durante o ano todo. Eu ia ficar mais tempo viajando do que estar com a minha família. Aonde eu ia parar? E a congregação? E a família? Talvez eu nem tivesse família hoje, se eu ficasse focado ao dinheiro. Deus aproveita as oportunidades para nos ensinar. Talvez você seja o cara, estou numa boa, põe a mão em tudo e dá certo. Talvez você esteja pensando, pô, o que esse cara está falando aí não é para mim. Cuidado. Não perca a oportunidade de conhecer Deus na prosperidade. Se você é próspero, se você está dando tudo certo na tua vida, aproveita para conhecer Deus agora. Não espera ir para o vale e falar como Jó. Com o ouvido te ouvi falar, mas hoje meus olhos te veem. Hoje, Deus me trouxe aqui para falar para você que tudo que você semeou com choro ao longo de 2012, eu falei isso de manhã, escrevi aqui, você colherá com alegria em todas as áreas da tua vida. Eu queria orar por você. De repente, você entrou aqui pensando, eu tenho certeza que hoje você aprendeu pelo menos uma coisa. Quando começar a confusão na tua casa, é o diabo que está passeando por lá. Eu quero orar por você, que está passando por lutas, que fala assim, Senhor, de repente está dando um vento contrário, está perdendo, tudo está acontecendo, tudo que eu faço não prospera, tudo que eu ponho a mão não está dando certo. Se você ler o livro de Jó, depois Satanás ainda não se satisfez com de ter tirado tudo de Jó, ainda pediu a Deus para tocar na sua saúde. Deus permitiu. O cara ficou leproso a ponto de ficar com um caco de telha raspando as feridas do corpo. Não permita que chegue a esse momento na tua vida. Se Deus trouxe aqui hoje é para falar contigo. Se tem alguma área na tua vida que você fala assim, poxa Deus, preciso da tua presença. Ou você até mesmo que chegou aqui falando assim, eu nunca confessei Jesus como meu Senhor. Eu nunca cheguei e falei para ele assim, Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu nunca reconheci Deus na minha vida, só de ouvir falar. De repente alguém te trouxe você hoje aqui e você está enfadado na cadeira. Puxa vida, não vê na hora de chegar em casa para ver Fantástico. Não perca essa oportunidade, querido. Se está tudo bem na tua vida, graças a Deus. Mas com que profundidade você conhece a Deus? De ouvir falar? De alguém falar por você? Alguém falar para você? Ou você já teve um encontro com Ele? Se você nunca confessou com a tua boca, porque a palavra diz isso, confessar com a boca Jesus como Salvador da tua vida, hoje é o dia. Eu nunca fiz isso. Frequento a igreja há 10 anos, mas eu nunca confessei, Senhor, eu entrego a Ti o meu coração. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca fiz isso. Hoje é o dia. Mesmo tendo 500 anos de igreja, hoje é o dia de você fazer isso. Se você entrou aqui também dizendo, Senhor, minha família está acabando. Tudo está dando errado no meu emprego. Hoje é o dia de você reconhecer Deus na tua vida, mesmo nas adversidades. Se você está fazendo isso, está passando por isso, ou se você quer, depois de anos, fazer esse momento, gravar esse momento na eternidade. Deus, eu nunca fiz isso. Tenho 10 anos de igreja, mas eu nunca fiz isso. Sai do teu lugar e vem aqui na frente.
Se você nunca fez isso, não é vergonha. Eu fiz isso depois de anos de crente. E entreguei minha vida. Se você está passando por lutas, tem alguma coisa errada na tua família, na tua vida, sai do teu lugar também e vem aqui na frente. Eu estou fazendo 2 apelos. Eu estou falando para 2 pessoas diferentes. Se você está passando por lutas, e você falar assim, Senhor, eu quero realmente eu quero te conhecer, não de ouvir falar que tu és o Deus, que tu és Jesus. Eu quero que os meus olhos, nessa noite, te contemplem. Eu sinto no meu espírito, amado, que tem mais gente para vir aqui na frente. Eu sinto isso no meu espírito. Gostaria de convocar o Ministério de Música para estar aqui em cima, por favor. Enquanto isso, se o Espírito Santo está te cutucando aí na cadeira, sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Vem aqui na frente. Nós vamos estar orando. Semana passada eu estava aqui na frente com todo mundo, numa palavra ministrada pelo nosso pastor. Sem vergonha. Eu quero ser feliz. Vamos adorar o Senhor. O que você quiser. Amém? Feche os teus olhos. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ficar de pé. Gostaria que você, que está aqui na frente, fechasse os teus olhos e elevasse o teu pensamento a Deus. Fizesse uma retrospectiva. Fizesse assim um apanhado daquilo que você fez ao longo dos tempos passados para chegar a esse momento de hoje. E começa a falar com Deus. Deus, eu errei ali. Que a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. É você. Você e Deus. Não precisa abrir a tua boca para falar nada. É você com Deus. Esse é o momento de você com Deus. É momento de você fechar os teus olhos carnais e abrir os teus olhos espirituais e enxergar Jesus. Porque ele fez isso com Jó, mesmo na adversidade. Ele mostrou para Jó que ele era Deus. Eu tenho certeza que esse Deus que eu sirvo está vivo, que ele vai mudar a tua vida, vai transformar o teu planto em alegria. Aquilo que estava dando errado vai mudar. As coisas que estavam dando errado vão mudar. Ou muitos de vocês vão chegar aqui pulando de alegria, tocando até aquela sineta lá, aquele sino lá, e agradecendo a Deus, e dizendo, eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ainda dá tempo para você que está no teu lugar aí sair do teu lugar. Enquanto a gente está ministrando aqui, há um momento de você sair ainda, vir aqui na frente. Não perca essa oportunidade, querido. Na
compõe meu coração com a qualidade que fez de Jó um espelho para gerações. Rico ou pobre ele for, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor. Coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor. Aleluia. Ele é o teu melhor. Coloque a mão, amados, vocês estão aqui na frente, no coração. E vocês que estão aí também, coloque a mão no seu coração. Eu vou estender essa oração a vocês também. Senhor, em nome de Jesus, contempla teus filhos nessa noite. Deus, não permita, Senhor Deus, que eles passem a mesma coisa que Jó passou, de perder filhos, perder qualquer coisa, Senhor. Não permita, Deus, mas permita, Senhor, que eles tenham um encontro real contigo. Que essa noite ainda, no seu leito, Deus, sejam visitados pelo teu Santo Espírito. Que possam se prostrar diante de ti. Que os seus olhos se abram, Senhor, para te adorar.
Que eles possam ter um encontro contigo, Senhor. Um encontro real. Deus, em nome de Jesus, escreve, Senhor, um novo futuro, Deus, para os teus filhos. A partir de hoje, Deus, escreve um novo futuro, Deus, para todos que estão aqui. Tudo que eles porem as mãos prosperará. Tudo que eles fizerem será abençoado. Mas tudo, Senhor, que eles possam te contemplar, que eles possam reconhecer que Tu és Deus na vida deles. Aleluia. Deus, eu entrego nas Tuas mãos a vida dos irmãos que estão aqui na frente. Se há uma colheita, Senhor, um mau plantio, permita, Senhor, que eles suportem até o final da colheita. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que essa terra venha a ser arada de novo, e que bons frutos sejam implantados nessa terra, e que um tempo bem curto, Senhor, possam estar, ó Deus, colhendo frutos bons. Porque, Deus, Tu olha não para a parte física do homem, mas Tu olha para dentro, para o coração do homem. E há corações sinceros diante do Teu trono nesse momento. Há corações quebrantados nessa hora, que estão diante do Teu trono reconhecendo as suas fragilidades, as suas debilidades, Senhor. Deus, em nome de Jesus, mude a história, transforma o choro em alegria, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos sair desse lugar louvando e adorando com essa canção. Que Deus abençoe todos os irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão em paz, querido. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vir.